fluir da tua paz, fluir do teu amor. Quantos têm expectativa para aquilo que o Senhor preparou hoje para as nossas vidas? Quantos têm expectativa? Você está muito afim? Você está com esse desejo? Você está determinado, amém, pastora? Glória a Deus. Ouve só, em Isaías capítulo 38, nós temos o seguinte relato, nesses domingos, 7 domingos da restauração, para viver a dupla honra. Restauração de Ezequias, Isaías 38, de 1 a 8. Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que lhe havia declinado. Amém? Você pode falar junto comigo? Uau! Você repete comigo, aleluia, Só que dessa vez não é aleluia. Vamos orar? Consagrado está, Pai, o nosso coração nas Tuas mãos e na Tua presença. Consagrado também está, meu Deus, esse culto, Pai, com a tão nítida, Senhor Jesus, ação, mão poderosa Tua sobre nós, para que possamos viver, Senhor, integralmente a palavra e a promessa que o Senhor derrama sobre nós. Consagrado também está, Senhor, os teus filhos, que cada coração seja uma terra pronta, uma terra tratada, para poder gerar todos os frutos que o Senhor deseja de nós. E por fim nós consagramos, Senhor, a própria palavra, que já é tua, é santa, mas que a minha vida seja apenas um instrumento teu, para que todas as coisas sejam estabelecidas, restabelecidas aqui no teu altar, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Bispo, esse Ezequias é o mesmo que você falou, dos montões e montões? Exatamente isso. Profeta Ezequias, profeta messiânico. O que é profeta messiânico? É o profeta que mais anunciou a Jesus Cristo, o Messias que viria 700 anos antes da vinda de Cristo. Ele descreveu cenas e situações que você fica estarrecido, porque foi Deus que revelou, foi o Espírito de Deus que colocou no coração dele. Então, a nossa relação com tudo aquilo que esse profeta viveu, pode ser transposta, para nós nos dias de hoje, porque tudo aquilo que aconteceu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu aprendi de maneira muito limitada,
Vamos todo mundo prestar atenção, que eu vou pedir para não ter movimento lá atrás, por favor, só para a gente poder se concentrar, tá? Mas o que eu encontro dentro da palavra de Deus sobre a vida de Ezequias, e esse transpor para o que nós podemos novamente chamar de jurisprudência celestial, né? Fala com os advogados que estão presentes. Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Olha só, temos alguns advogados presentes. Jurisprudência, eles vão explicar, porque eu peguei a ajuda dos universitários muitas vezes antes de afirmar, né, com tanta contundência, mas são causas semelhantes à causa que alguém está vivendo e que um juiz já deliberou, e que por causa dessa deliberação pode-se, né, discutir e tentar encaixar aquilo que a pessoa está vivendo nessa causa já resolvida, já com absolvição. Jurisprudência no plano espiritual é que Deus, Ele não faz a sua obra, não faz aquilo que Ele já fez na vida de todos esses homens. Por isso que a Bíblia é a Bíblia. Por isso que a Bíblia não é uma história contada, não é para posicionarmos diante da história, mas a Bíblia é a palavra de Deus que é revestida de poder, e você vai guardar essa palavra. A tua palavra escondi para não pecar contra ti. E nós olhamos para a vida de Ezequias como uma vida linda, maravilhosa, o que ele viveu, o que ele fez. E quando eu disse que eu aprendi de forma limitada, é que a informação, a primeira que eu recebi, criança ainda, adolescente, é que a Bíblia são 3 tempos diferentes. O tempo de Deus Pai, onde Deus agia sobre nós. O tempo de Deus Filho, aonde era o tempo de Deus entre nós. E o terceiro tempo é o tempo do Espírito Santo de Deus, Consolador, que foi enviado, que é Deus dentro de nós. Parece coerente isso tudo para você? 1, 2, 3 e já. Assim é não. Já! Ou seja, alguns estão com... Mesmo você, né, não entrando em concordância, para mim sempre foi muito coerente. Só que um dia eu descobri na Bíblia que no Velho Testamento nós temos atuações de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Me explica quem é, né, o quarto homem, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, e que o próprio rei que lançou eles na fornalha, disse, lançamos 3, agora tem 4. E o último deles, como filho dos deuses, não é filho dos deuses, era o filho de Deus. Quem estava naquela cova com os leões, né? E aquilo que Deus fez com Daniel? Quem estava na frente de Josué, quando ele perguntou e indagou, ele conhecia todos os seus homens, e ele indagou, quando estava para entrar em Jericó, quem são vocês? Vocês são do nosso lado ou são do lado dele? Vocês não, você, né? Com a espada desembainhada, como está em Josué 5. Ele ouviu o quê? Daquele homem com a espada desembainhada? O que ele ouviu? Da escola de profeta, todos nós amanhã, amém? O que ele ouviu? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Quem estava lá? O general dos generais. Quem estava lá? O Filho de Deus. Quem que recebeu e qual foi a unção que Davi, quando foi ungido rei por Samuel, diz que o Espírito de Deus tomou a Davi e nunca mais se apartou dele? Você pode botar a mão na tua cabeça e falar: Senhor, rompe com todos os limites. Eu quero entender e viver essa jurisprudência espiritual, celestial. Eu quero também, Senhor, compreender todas as coisas com o alcance de um evangelho de poder, de um evangelho que não está limitado,
abre o meu entendimento e opera na minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. A tua declaração foi um querer teu, viver uma nova dinâmica de relacionamento com a palavra de Deus, de relacionamento de você, né, com Deus e de você com o chamado, a constituição que Deus tem para você. E faz parte disso as escolhas e as opções que você tem. Para a pessoa que está do teu lado, fala as tuas decisões, opções serão fundamentais em toda a tua trajetória. Vamos entender isso assim, com essa compreensão que Deus quer nos dar? Quando eu me casei, eu estava falido. Bispo, você é um irresponsável. Como é que você tira Bispo Rosana da casa dos pais, né? Casa com ela? Você falou falido, eu entendi bem, bispo. Eu vou repetir. Falido. Porque eu tinha terminado um noivado com ela, né? A culpa foi dela, estou brincando, toda minha. Mas eu tinha terminado um noivado. E quando a gente, né, voltou 3 meses depois, eu vi em relatórios, aí foi marcado o casamento, né? Isso era em torno de, sei lá, de setembro, como agora, e foi marcado o casamento para fevereiro. E eu simplesmente, num relatório que chegou, por exemplo, em outubro, novembro, esse relatório da área financeira dizia: a empresa não dura mais 1 mês. Aí eu falei, vou conversar com a bispa e vou adiar, né, o casamento. Você acha que eu tive coragem? Assim, não. Eu tive coragem? De jeito nenhum. E por quê? Porque eu já estava com o filme queimado do término. Então, ia ficar uma situação de super dúvida, né? A Lourinha ia falar, tu está me enrolando de novo? Né? O que está acontecendo? Então, para não correr esse risco, eu falei, vamos na fé, amém? Que nós vamos ver como Deus vai fazer. Bem, eu vou contar em outra oportunidade tudo o que aconteceu e qual foi o milagre que Deus fez. Mas eu me lembro, até antes do milagre, que eu vou contar, não hoje, na lua de mel, eu passei no dia do casamento, indo em 5 bancos, naquela época, né? Indo em 5 bancos e dizendo para eles, não faz nada. Eu não conhecia um dos advogados que estão aqui que poderiam ter me defendido, né? Mas eu falava para eles, não faz nada, não executa nada, eu vou casar, eu sou honesto, eu vou trabalhar, eu vou pagar tudinho. Num milagre que aconteceu, que era o maior de todos eles, né, na dívida, depois eu conto detalhes, mas meu irmão briga comigo até hoje, porque eu cheguei no banco, mas com alívio do milagre que Deus tinha feito, que eu virei para a gerente que me atendia e disse assim, eu vou resolver tudo hoje. Foi depois do casamento, né? Foi 3 meses depois. Eu vou resolver tudo hoje. Faz o seguinte, calcula tudo que eu devo, todos os juros. Cara, eu acho que ela nunca ouviu uma proposta como essa. Porque o banco você tem que ser, né, Carlos Renato? Cadê ele? Né? Pastor Gabriel e todos os demais que lidam com a parte financeira, o banco você tem que falar, pô, vai leve, né? Não pega pesado desse jeito. Meu irmão era diretor de banco. Quando ele soube que eu entrei na agência e falei isso, ele disse, você é doido por completo. Você não negociou, você não argumentou. Eu falei, não quis saber de nada, quis saber, levanta quanto que é e nós vamos resolver. Porque um milagre muito grande tinha acontecido, mas não justificava eu agir assim. Eu levei, então, para a lua de mel, eu cheguei na igreja, eu não estava em jejum,
Só para vocês entenderem o quanto que o bispo Abud era um homem espiritual. Na época, eu não estava em jejum, eu estava com abstinência de comida, porque eu levantei cedo para ir nos 5 bancos, né, e fui argumentar, fui pedir, fui explicar, e não comi nada, até a hora da cerimônia. Você consegue imaginar? Você vê fotos do casamento, você vai ver o bispo Abud mais ou menos assim, ó. Você vai ver sua foto assim. Quando a gente chegou, né, na Luz de Mel, no lugar perto de São Paulo que a gente foi, ela saiu de lá griladíssima. Eu fui, enfim, foi um momento muito felizes, etc., mas a minha cara não mudava, né? E quando a gente veio até o Rio de Janeiro para pegar os presentes, né, de todos os amigos que tinham entregue para o meu pai, fomos para a praia naquele dia, e ela, me vendo daquele jeito o tempo todo, ela começou a pensar, ela diz isso, eu acho que ele se arrependeu de casar comigo. Eu acho que agora não vai terminar noivado, ele vai terminar casamento. Aí, eu, na praia, ela me perguntou, né, o que você tem? Como que você está? Aí eu falei, eu posso te contar. Ela, claro. Aí eu contei que eu estava falido, que a empresa, que no dia do casamento eu tinha rodado 5 bancos e que tinha... Eu contei tudo para ela. Sabe o que ela me respondeu? Na praia, né? Estava lá em Ipanema. Quem falou aleluia? Orlando, foi exatamente o que aconteceu. Mas não foi aleluia que ela falou, ela fez assim, ah, bom... Ah, bom, eu acabo de contar para você que a gente está falido, não tem dinheiro nem para comer, e você fala, ah, que bom que é só isso. Mulher de fé, né? Eu digo sempre que ela deu o golpe do baú, pela fé. E ela está guardando até hoje, com a mesma fé. Eu estou brincando assim com vocês, mas aconteceu uma coisa muito impressionante. Ainda na viagem de lua de mel, inexplicavelmente, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, colocou no meu coração. E o Senhor disse, abre o livro de Reis, a gente tinha a Bíblia, né? Abre o livro de Reis e leia os 2 livros de Reis. Não são poucas coisas que estão escritas, não são poucos os reinos que estão registrados, tanto de Israel quanto de Judá, ou seja, é muito volume de informação. Muitas coisas não conseguia nem entender pelo contexto da história, mas aquele livro, aquela leitura, aquela direção de Deus foram marcantes na minha vida, porque eu saí de lá sabendo uma coisa, que as nossas escolhas, como eu acabei de falar para vocês, escolhas em cima de princípios espirituais, elas sempre serão determinantes. Por quê? Porque nos 2 livros de Reis você encontra a grande maioria dos reis virando as costas para Deus, abrindo mão dos valores espirituais, deixando que Israel ou Judá fossem contaminados com falsos deuses que eram servidos pelo próprio povo de Israel. E tudo isso gerava o caos. Perdiam nas guerras, a plantação não dava certo, a colheita não existia, a chuva não vinha, ou seja, era guerra para tudo quanto é lado. Mas aqueles que se viravam para o Senhor, eles tinham reinados abençoadíssimos, com vitória nas guerras, com... Querido, eu quero te dizer, um rei governa um povo, né? Ele tem governo sobre um povo, mas nós temos governo sobre as nossas vidas e as nossas escolhas. Quando, percebendo ou sem perceber, eu viro as costas para Deus, elas destroem a minha vida. Eu vou chamar e viver guerra que eu não precisaria estar vivendo. E às vezes até perguntamos para Deus, por que eu estou passando por isso? Só que
Ezequias, ele viveu esses princípios espirituais. No texto que nós lemos, ele é considerado filho de Davi. Gerações depois de Davi, quando surge Ezequias, ele é considerado filho de Davi. Por que eu disse isso aqui, alguns momentos atrás? Porque ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele tinha o coração e os sentimentos que Davi tinha. Você pode levantar suas duas mãos aos céus e falar para o Senhor: Senhor, eu falo contigo agora, com o meu coração quebrantado e reconhecendo que se o Senhor um dia disse que haveria quem se sentasse no trono de Davi até o Senhor voltar, eu quero ser uma dessas pessoas, porque o sentimento que estava sobre Davi era o mesmo que estava sobre Ezequias, e eu quero que seja o mesmo que estará na minha vida e vai me fazer conhecer a escolha, porque se o Senhor permitiu que eu governasse a minha vida, eu quero fazer as escolhas espirituais, que vão mudar a minha história e vão mudar a história da minha família e vai mudar a história de uma geração, em nome de Jesus. As palmas são para o Senhor, pode bater. Sabe qual foi a primeira escolha? A primeira decisão? Ele tinha 25 anos de idade quando ele assumiu definitivamente o reinado. Seu pai adoeceu, ele compartilhava, né? O pai era o rei, mas ele ajudava. Mas, quando o pai morreu, ele assumiu o trono de vez, né? E ele assumiu o trono com 25 anos. Não dá para esperar, em situações normais e naturais, que um jovem de 25 anos, solteiro, bonitão, bom partido, que ele não vai tirar partido disso, que ele não vai mandar construir uma casa de balada em cada cidade de Judá, para ele poder estar perto das menininhas. Você consegue imaginar alguma coisa muito diferente disso? É difícil. Uma pessoa com 25 anos que recebe, descobre, você tem a herança de Bill Gates. O outro lá vai da... Nossa, agora foi que foi, né? Agora, estratosférico. Mas, quando ele recebeu, ele poderia ter agido assim. Mas sabe qual foi a decisão dele? E que, com certeza, chapou o mundo espiritual? Foi o testemunho, né? No mundo espiritual. Ele disse, estou para toda a nação. Ele disse, estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. Você quer viver a restauração? Você quer viver a restauração? É aquilo que um dia existiu, mas foi todo deteriorado. Quando vai fazer restauração de um quadro? Quando vai fazer restauração de uma obra de arte? Quando vai fazer restauração de um prédio? O que acontece? É feito novamente e é tratado de uma maneira onde aquilo que um dia existiu e não existe mais, seja restaurado e ganhe superior valor. Eu quero te dizer em nome de Jesus, a tua escolha hoje, estou resolvido a fazer uma aliança com Deus, passa por tudo que nessa jurisprudência gospel, jurisprudência santa, Deus vai trazer para a tua vida, o Senhor vai fazer você viver, só que isso não pode ser de palavra e de boca, isso tem que se transformar em sentimento, quebrantamento, mas atitude também, em nome de Jesus. Deus quer trazer para você o que nós recebemos nesses 7 domingos, ou vamos receber nesses 7 domingos, restauração, mas você precisa reconhecer
eu preciso de restauração no meu chamado, no meu ministério. Não gasta mais tempo, não adia mais, não. Aleluia, se posiciona. Eu preciso viver restauração. No meu casamento, eu preciso, aleluia, não olhar mais para o meu casamento e dizer, não sou feliz por causa disso e daquilo, do outro, desse e daquele. Senhor, eu não vou virar as costas para ti. Eu estou olhando na tua direção, eu estou caminhando na tua direção. Eu tenho uma aliança, aleluia, contigo. E tudo que eu precisar fazer para que seja restaurado, pode ter certeza, eu vou fazer, em nome de Jesus. Você faz e o Senhor honra. Amém? Eu quero te dizer que de tudo que nós fomos ministrados hoje, se esse é um princípio espiritual, o segundo princípio espiritual que você vai guardar no teu coração é que as portas do templo precisam ser abertas. Começa por você, que é templo do Espírito Santo de Deus. Tem muitas coisas que o Senhor quer tratar. A primeira santa convocação que nós fizemos, nós estávamos na igreja de Alphaville, uma igreja que nasceu dentro de uma casa com 12, 14 pessoas, e que, quando nós fizemos a santa convocação para todos os oficiais, nós tínhamos 380 oficiais na igreja de Alphaville. Nós tínhamos, não sei quantos, 5 bandas e mais o coral de 40 vozes. Mas um dia, Deus tocou no nosso coração e o Senhor falou, nós não podemos, por esses números ou por aquilo que, nós não podemos agir diferente de como Ezequias agiu. E ele fez a santa convocação para que se abrisse a porta do templo. E eu quero te dizer, tem mais de Deus, e essa porta do templo precisa ser aberta, a da tua vida ainda mais. Bispo, mas eu sou servo de Deus já, eu tenho Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu faço até tal coisa, eu isso, eu aquilo. Eu preciso falar, Senhor, vê em mim, como Davi falou, se há algum caminho mau, e guia-me pelo teu caminho eterno. Eu preciso me quebrantar e dizer aonde que essa falha aconteceu. Ezequias começou a pegar todos os valores que tinham sido abandonados, a limpeza da casa de Deus, a viabilização da casa de Deus. Ele foi pegando cada um dos itens, a Páscoa, que também tinha deixado de ser celebrada, a Páscoa daquilo que eles viveram, o tormento que eles viveram lá no Egito. Ou seja, o homem, ele tem memória fraca, ele tem memória relâmpago. Eu quero anunciar para a tua vida, em nome de Jesus, as prioridades e valores inegociáveis do reino de Deus. Você não vai abrir mão deles. E esses princípios espirituais de abrir a porta do templo, mas ele não fez isso só para ele. Ele fez isso para toda uma nação, ele fez isso para um povo. Tudo começa com essa sensibilidade, com esse conhecimento, em relação à restauração de um povo. Aí ele participa dessa restauração. Que possa arder no teu coração, cada vez que o Senhor te mostrar coisas que, se não tocar o nosso coração, nós estamos vivendo cauterizados. O nosso coração petrificou. Quando eu vi lá em Gramacho, entrando em casas, como muitos aqui já entraram, e vendo a quantidade de mosca, de mosquito, porque é um lixão. Aquilo que você enxerga e parece ser um laguinho, é churume verde. Nós vimos coisas que eu não vou nem comentar agora, mas que chaparam. No dia, como filho de Deus, que isso não sensibilizar o meu coração, e não precisa ir muito longe, nós temos comunidades aqui próximas de nós, aonde existem casas
né, muito, enfim, normais, legais, etc. Mas existe uma parte dessas comunidades que é miséria pura, que é muita miséria. Eu não sei como que, eu fiz um post disso, mas agora publiquei o último, ontem, mas eu disse, eu não sei como é que gestão municipal, estadual e federal, como é que essas pessoas que têm caneta, que têm autoridade, como elas conseguem dormir sabendo que essas coisas existem, sabendo que pessoas, pessoa que tem fome como nós temos, pessoa que tem as necessidades básicas como nós temos, permite que essa coisa aconteça. Quem precisa se levantar? A igreja para interferir, a igreja para influenciar, a igreja para mudar o cenário, mudar o ambiente. E eu não estou falando de coisas sociais, eu estou falando de coisas que partem daquilo que é essencialmente espiritual e que muitas vezes não dói em nós. Quando a gente recebe uma pessoa que está com dependência química e nós, muitas vezes conversando com a família, se o meu coração não doer, se o meu coração não tiver a compaixão que Cristo tem, querido, a gente está vivendo o piloto automático de uma vida espiritual. Muitas vezes eu não posso até não ter ou recurso ou disponibilidade de tempo, mas eu vou ter dentro de mim um compromisso de orar e ver a mudança de sorte de uma cidade, de uma comunidade, de uma família, de todas essas coisas. E o que nós encontramos em Ezequias, ele não fez isso só para ele vencer guerras, para ele se dar bem, para ele ser compreendido pelo Senhor como alguém. Não, ele fez isso por um povo, ele pagou o preço por uma nação, ele proibiu que fosse cultuado falsos deuses em Judá naquele momento. E eu estou anunciando para você, recebe no teu espírito, em nome de Jesus, um coração que pulsa, um coração de carne, um coração como de Jesus, aleluia. Eu preciso ser mais visitado pelo Espírito Santo de Deus para viver o poder desse amor, para viver o poder do Evangelho em transformar vidas. Eu preciso a cada dia ser transformado. Todos nós precisamos. Fala, número 1. Estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. Número 2, eu vou abrir a porta do templo e vou participar da restauração de um povo, de uma nação, em nome de Jesus. Faz sentido isso para você? O Espírito Santo está testificando dentro de você, no teu coração. Assuma, então, não somente posição, decisão, mas assuma atitude, porque é isso que nós encontramos. Aconselho a você ler os capítulos anteriores e depois ir adiante para ver tudo o que aconteceu com Ezequias. Tome atitudes, como ele tomou, que iriam restabelecer a retomada dos valores espirituais. Querido, se você entrou na casa do Senhor aqui só para ouvir a notícia, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar... Você entrou no lugar errado. Nós temos compromisso com o Evangelho. E eu, de novo, estava vendo um vídeo na internet que mostrou, pegando até do The Chosen, os discípulos todos, pegou a imagem de cada um deles e colocou. No intervalo de 20 anos depois de Jesus ter sido assuntado ao céu, 11 morreram de uma maneira absurda, cortados no meio, sem cabeça, decepados. E tem filho de Deus, tem servo de Deus, que com uma dorzinha no calo, não vou mais à igreja, estou de mal com Deus. Cuidado para ele não ficar de mal com você, Hoje, nós estamos nos levantando e dizendo, Senhor, eu quero ser restaurado.
Eu quero que o meu ministério seja restaurado. Eu quero parar de ficar igual barata tonta. Eu não quero agir sobre tentativa e erro. Nós somos um corpo, queridos, nós somos uma família. Isso não é força de expressão. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, nada mais estaciona a tua vida, nada mais impede de que você assuma essa posição. Tem muita gente embarcando para o inferno, porque não há quem pregue. Muito grande é a seara, mas estão faltando os obreiros. Estão faltando os obreiros. Estão faltando aqueles que às vezes pode nem ser um oficial, ter uma atribuição, mas vivem o Evangelho. Podem, como meu pai, que fazia isso desde quando ele se converteu, desde o dia que ele se converteu, ele era grato a Deus, porque ele dizia, Jesus, ele me tirou de um tremendal de lama, e me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso que ele fez com o pastor Mauro e a Lúcia, que eu contei, que aconteceu para vocês, foi só uma das centenas, das milhares de pessoas que ele pôde acompanhar. Sabe por quê? Ele não queria mérito, ele não queria fama como servo de Deus, como ministro, ele não queria nada. Ele queria só servir a Deus e aquelas pessoas, que possa nascer dentro. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, há uma necessidade premente de nós arrumarmos a nossa casa. Amém? Sabe o que me chamou a atenção hoje, né? Lendo e meditando nessa palavra? Você viu o texto quando nós lemos que Deus manda o recado para Isaías dizendo, você morrerá, né? O que complementa as 2, 3 palavras depois? E não escapará. Querido, se qualquer um fala uma coisa dessa para mim, já vai me impressionar, imagina Deus falando, você vai partir, arruma a tua casa, você vai partir. Presta atenção, não escapará. Agora nós chegamos no ponto onde, aleluia, tudo que Deus deixou de muito bom, de tudo isso que Ezequias viveu, porque essa úlcera que a Bíblia relata é comparada ao câncer. Então ele tinha esse câncer e essa ferida estava exposta, e naquele momento Ezequias ouviu de Deus, você vai morrer e não vai escapar. Você já imaginou Deus falando um negócio desse para você? Nossa, que silêncio, queridos. Você já imaginou Deus falando um negócio desse para mim ou para você? O que fez Ezequias? Ele não questionou, ele não murmurou, ele se quebrantou e virou o rosto para a parede. E nesse quebrantamento, ele não foi cobrando fatura do Senhor, ele foi trazendo, aleluia, a lembrança dos motivos, das motivações, dos sentimentos que ele, com 25 anos de idade, fez, as escolhas que ele fez. Bispo, a minha vida não tem sido como a de Ezequias. Para Deus, um dia continua sendo 1000 dias e 1000 dias continua sendo um dia. Se a bondade e a misericórdia de Deus nos alcançou,
se nós temos, através do Espírito Santo de Deus e de Jesus, que é o nosso advogado, aquilo que você vai decidir hoje, peso vai cair por terra, dores vão cair por terra, laços de tristeza vão cair por terra, ciclos de esfriamento, ou oscilações na vida espiritual, tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus. E o Senhor olha para a tua vida como olhou para a de Ezequias, falando: Isaías, você pode achar que ele vai te considerar doido, maluco, mas você vai voltar e vai dizer para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Eu libero o poder dessa palavra sobre você. Eu te digo, aleluia, que o Senhor está mudando a sorte daquilo que não foi nem Deus, mas foi, de repente, juízes, médicos, foi, enfim, pessoas diversas, foi chefe, foi cliente, seja quem foi, e que disse: não escapará. O Senhor vai ser o teu escape, aleluia. O Senhor quer te dar a notícia: você não vai morrer disso. Eu estou estendendo a mão e te dando a nova oportunidade para que você não deixe mais que nenhuma área da tua vida vire as costas para o Senhor, mas para que você viva em nome de Jesus as vitórias que Ele viveu. Quem deseja viver isso? Mas levanta com autoridade, levanta tomando posse. Vamos ficar de pé? Mais uma vez eu quero pedir para que você venha aqui à frente, você que levantou sua mão, ou mesmo que não tenha levantado, sente esse desejo, venha aqui para frente. Os pastores também venham rapidamente, por favor. Aleluia. Nós vamos ungir a tua vida. Quem tem o desejo de fazer essas escolhas? Quem quer ver restaurado aquilo que você já ouviu a voz? Não escapará. Quem está aqui na casa de Deus? Fala: eu quero usar essa jurisprudência gospel, celestial. Quem quer viver essa jurisprudência? Pode se aproximar, dá 2 passos para frente. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A palavra de Deus relata que Ele, Jesus Cristo, é o nosso advogado. Ele já está pegando a causa e essa jurisprudência e dizendo para você: o juiz dos juízes, que é Deus Pai, já aprovou, e você vai receber. Nós tivemos essa semana testemunhos que marcaram e me emocionaram muito. Amém? Causas na justiça que poderiam parecer terríveis. O Senhor tirou o terrível, tirou a causa, tirou tudo. Deus me deu o privilégio de ter você como família. Eu não sou um preletor, não sou um pregador. Eu sou só um pastor que teve o privilégio dado por Deus de poder cobrir a tua vida, orar por você, andar junto com você. Só que o perfume de Cristo vai ser exalado das nossas vidas de uma forma chapante. Você sabe o que aconteceu com Ezequias? Ezequias foi meio que envolvido numa cilada. Ele acabou mostrando os tesouros que depois a Babilônia veio e arrancou dele. Mas Ezequias viveu testemunhos bombásticos. Ele viu, depois de o norte, Israel, ser tomado por Senaqueribe,
Senaqueribe partiu para cima dele, para cima de Judá. Sabe o que Deus fez? Deu vitória radical. Sabe o que Deus deu para ele? E tudo isso que eu estou falando, eu estou pegando a mesma jurisprudência e eu estou dizendo para você, a mesma história vai acontecer com você. Quem crê nisso? Aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus? Quem está aqui está debaixo de alguma ameaça, ou da saúde, ou familiar, ou qualquer situação. Acena para mim, por favor, acena para mim, em qualquer situação. Sabe o que o Senhor deu para Ezequias? O Senhor deu estratégias jamais pensadas. A última vez que eu tive em Israel, eu entrei nos túneis, né? Quem já teve, Daniel teve, o pastor Gabriel teve, nós andamos nos túneis que Ezequias fez. Deus vai responder a tua causa, a tua vida, com estratégias, com capacidade, aleluia, de enxergar a situação e enxergar a solução e a resposta, sejam de pequenas coisas, sejam de grandes coisas. Levante suas mãos em nome de Jesus. Oh, glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. De novo. A Ele a glória. Baixinho, baixinho, pelo amor de Deus. Por favor, todos. Glória, a Ele a glória, para sempre, amém. O saber e o conhecer de Deus, insondáveis seus juízos e seus caminhos. Faça as suas escolhas agora. Profundas riquezas. Diz para o Senhor: eu estou resolvido, eu estou resolvida a fazer uma aliança contigo. Uma aliança verdadeira, uma aliança genuína, uma aliança que não é só por essa noite. Eu vou te conhecer mais, eu vou te buscar mais, eu vou te sentir mais. Glória a Ele a glória. Para sempre, amém. Dá a mão, pessoa que está do seu lado. Nós vamos começar. Nós vamos orar. Em 2 minutos nós estaremos retornando. Mas não é só você que acha. O mundo espiritual estabelece. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Oh, aleluia! Nunca mais você vai ser a mesma pessoa, aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo por essa noite, te agradeço, meu Deus, porque estamos, Senhor, na tua casa, ouvindo a tua voz,
O Senhor sempre tem provisão, sempre tem palavra, banquete para as nossas vidas. Queremos, Senhor, nos alimentar dessa verdade, dessa palavra, meu Pai. Sair daqui, Senhor, para viver as vitórias bombásticas que Ezequias viveu, vitórias até mesmo daquilo que o Senhor já tinha concluído a nosso respeito, mas que com o nosso quebrantamento, o Senhor traz as boas novas, o Senhor traz a boa nova, a boa notícia. Senhor, põe a tua mão de poder, meu Deus, põe agora, Senhor, sobre cada vida, cada situação, meu Deus, faz, Senhor, como o Senhor fez com Ezequias, aleluia. Toda ameaça já caiu por terra, o inimigo e a ameaça não vão prevalecer. Oh Senhor, toma as nossas vidas, queremos ser cada dia mais o coração de Davi que Ezequias tinha, Senhor, o coração entregue, o coração sincero, o coração que não poupou esforços em fazer o teu querer e a tua vontade. Eu abençoo cada um dos teus filhos, eu abençoo, Senhor, cada um dos teus servos, eu os envio para viver uma semana repleta da tua glória, aleluia. Eu envio os teus filhos para viver, Senhor Jesus, um novo patamar de comunhão, de intimidade contigo, aleluia, em nome de Jesus.